convidar a Eveline. O que fazer quando chega uma criança ou um idoso na nossa instituição, né, com sintomas, com sinais de maus tratos, agressão, violência física, violência sexual. O que a gente faz quando um idoso chega? Como a gente percebeu, a gente suspeitou de alguma coisa. O que a gente faz com esse idoso ou com essa criança? Porque assim, muita gente tem medo, até principalmente instituições privadas, né? Tem medo de o que eu vou fazer, né? Então, assim, eu gostaria que a Eveline, que é da atenção primária, né? Ela é especialista em atenção primária, se apresentar, falar um pouquinho para a gente como funciona. Oi, Ju, bom dia. Voltamos. Bom dia. Então, Ju, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na hora da notificação, porque essa semana eu recebi uma reportagem de uma médica que fez uma notificação com aborto. E aí ela não teve o consentimento da família, não conversou com a família, não teve esse acolhimento e preencheu e já mandou para a delegacia, chamou a polícia e fez todo aquele protocolo, né? E a gestante não tinha feito o aborto e entrou na justiça e agora o hospital está tendo que pagar uma indenização alta, né? Para essa mulher. Então, são dois olhares também, né? Como a gente notifica o que realmente é o abuso, né? O abuso ou a violência, e o que também não é. Então, para isso, a gente tem que ter uma equipe muito capacitada, né? Com esse olhar. Olhar do quê? De acolhimento, de não julgar, né? Porque às vezes, quando chega na unidade, alguma coisa que não é do nosso convívio, a gente julga muito, né? Então, a gente tem que parar com esse julgamento, né? E fazer um acolhimento. A maioria dos protocolos, eles falam que a criança ou o idoso ele tem que passar por uma pessoa, para não ter que ficar repetindo, né? A história muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente precisa de pessoas específicas, a gente precisa capacitar uma equipe que seja específica para estar atendendo. Não chegou num pronto-socorro, numa unidade básica, e qualquer funcionário atende. A gente precisa de uma equipe específica para isso, né? Então, por exemplo, o técnico foi lá, o enfermeiro, ele percebeu, né, que a criança ouviu alguma coisa, né, na criança, no idoso, e suspeitou, né, que aquela criança sofre de maus tratos, ou aquele idoso sofreu maus tratos, né? Então, a primeira coisa é ele ter realmente uma base, né? Ele ter uma equipe onde ele possa se apoiar e chegar para essa equipe tá resolvendo, não é todos resolverem, né? Eu sou enfermeira, então eu vou lá, eu abro a notificação e resolvo. Não, ela se direciona ao médico, ou ela se direciona a uma equipe já propriamente que está ali para isso, é isso? Eu acho que assim, o melhor resultado seria isso, né? Não é o dia a dia, né? Que é quem atende, que faz a notificação, que abre o Sinam, mas assim, a gente precisa voltar o olhar para isso, né? Igual a atenção primária, a gente tem a saúde da família, que tem o agente comunitário dentro das pessoas, né? E se a gente treinar eles para esse olhar, né, do que é o maltrato, né? Os maus tratos, o que pode ser notificado ou não. Porque às vezes fica com medo de notificar, né? E assim, quando a gente notifica, a gente tem medo muitas vezes, porque assim, no hospital público particular, né, se eu notificar, eu como técnico, como enfermeira, vou lá e abro um Sinam, né? Eu acho que é uma suspeita, porque o Sinam pode ser aberto quando for suspeita de maus tratos também, né? Sim. Então, abro um Sinam como suspeita de maus tratos. A primeira coisa que eu tenho medo é de represária. Sim. Principalmente no hospital particular, porque como que eu vou fazer, o que o hospital vai arcar, o que o hospital vai responder, né? Então, o Sinam, quando a gente abre esse Sinam, o Sinam ele vai no hospital, como é que o Sinam ele age para atender essas pessoas, esses idosos ou essa criança? Então, o Sinam ele é aberto, né, na unidade de referência, e depois ele vai para a vigilância epidemiológica, né? Epidemiológica, ou
Faz tempo já que eu não trabalho na atenção primária, né? Eu saí da atenção primária e fui ser fiscal da vigilância sanitária. E aí, da vigilância sanitária, a gente recebia as notificações de maus tratos também. Então, a vigilância sanitária, ela é atuante. Tanto idoso... A criança era menos, mas idoso, a gente tinha bastante notificação de maus tratos de idoso. Que aí a gente faz todo o trabalho com o conselho do idoso, né? Que ele tem que ser bem atuante também. Então, são várias equipes, né? Não é só a notificação, né? Do Sinan. Ela é só mais uma, né? Mas aí, por exemplo, o medo de muitos, né? O receio de muitos, eu abri o Sinan. A polícia vai bater lá no hospital? Esse é o medo, né? Como eu posso falar, o estatuto não é o estatuto da criança, né? Mas aquele que conselho tutelar, ele vai bater lá no hospital, ele vai procurar a família lá no hospital e vai falar assim: você denunciou que eu estava com maus tratos? Então, né? Imagina isso dentro de um hospital particular. Então, e tem que ser, a comunicação tem que ser logo, né? Assim, imediata, com o conselho tutelar, conselho do idoso, polícia. Então, assim, é um constrangimento também. A gente tem que pensar dos dois lados. E se não for, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito treinado para isso, né? Por isso que eu falo muito em capacitação, em treinamento, porque senão a gente pode realmente fazer uma notificação errada, né? E lembrando que esse idoso, essa criança vai voltar para casa, né? Vai, então. Esse é o medo também, né? Do idoso, da criança que vai voltar e o medo de não falar. Então, a gente tem que ter o consentimento deles também, né? Para poder estar abrindo o Sinan, para poder estar conversando, né? Entendi. Então, por exemplo, antes de abrir até esse Sinan, se for um idoso, a gente pode estar conversando com esse idoso, estar acolhendo principalmente esse idoso, né? Antes de estar abrindo esse Sinan. Olha quem tá aí, gente! Olha, participando da nossa live. Então, a gente teria que ter, então, vamos dizer, esse acordo com esse idoso. Porque muitas das vezes o idoso também tem medo, né? Tá avisando, né? Olha, eu vou abrir um Sinan, a gente vai, né? Acho que tá explicando o que vai ser feito, né? A gente trabalha muito com segurança do paciente e ele tem direito, né? De saber o que a gente vai fazer, né? Sim. E até assim, na atenção primária, como a gente tem esse contato mais próximo com os pacientes, a gente levanta esse alerta familiar, dia a dia, está ali próximo ao paciente. Se a gente tiver um fluxo de atendimento correto, o protocolo de atendimento específico para criança idoso, eu acho que a gente consegue ser mais assertivo nas nossas notificações, né? Entendi. Então, na verdade, então é uma dificuldade, né? Porque você pode suspeitar, né? Mas aí se você abrir o Sinan, chega todo mundo lá no hospital, né? Vai polícia, vai conselho tutelar, vai todo mundo. E pelo estatuto, tanto da criança quanto o estatuto do idoso, diz que suspeita você tem que fazer, né? O hospital ele tem que fazer a notificação se você suspeitar, independente se idoso ou se a criança queira ou não, né? Você tem que fazer, abrir esse Sinan, né? Mas aí você também causa um transtorno imenso para o paciente que já está ali em vulnerabilidade e vai retornar para aquela casa, para a família, que não admite, né? Tem muitos que não admitem o que aconteceu, principalmente idoso, porque depois não... Ele vai voltar para casa. Né? Então, você acha que a atenção primária ela seria o ideal, por exemplo? Eu suspeitei que aconteceu, e aí eu abro o Sinan, porque a nossa obrigação no hospital está abrindo esse Sinan, está conversando, está acolhendo esse idoso. Tem um protocolo, né, do que fazer, tem uma equipe para discutir sobre isso e arcar sobre isso para evitar, né, o confronto, né, seria o mais interessante, e fazer com que a atenção primária, esse idoso ele volte para a atenção primária, né, e quando ele voltar para a atenção primária ele ter esse cuidado, é isso?
ele volte para a atenção primária com mais segurança, né? Porque aí a gente precisa de toda a equipe, assistente social, a gente precisa do conselho do idoso, que faça as visitas, idoso ou o conselho tutelar, que faça as visitas, né? Junto com a atenção primária, né? É muito mais complexo do que abrir um Sinan, né? É muito mais complexo, porque assim, quando é suspeita de suicídio, né, é muito mais fácil, né? Porque a pessoa, você tem provas ali, tá ali, né? A própria pessoa, ela não tem como pegar e falar assim, não, eu não fiz, né? Eu não tentei o suicídio. Agora, com maus tratos, o idoso, ele sabendo que vai voltar, e a criança, por medo, às vezes, por ameaça, ela não vai confirmar isso. Muitas das vezes ela vai chegar e falar assim, não, meu pai, minha mãe não fazem isso comigo. E aí o hospital denuncia. O hospital tem que estar preparado, então, para estar recebendo essas pessoas juridicamente, tá conversando com a polícia, ter um hospital totalmente esclarecido, né, transparente. Aí entra também o disclose, né, porque tem que ter a transparência na informação, em tudo, e aí ter esse acompanhamento na atenção primária. Então esse idoso, ele já vai para a atenção primária já com essa visão, com esse acompanhamento. E assim, esses pacientes, eles começam a dar sinais, né? Que a atenção primária pode ir pegando esses sinais, né? A escola, ela pode ser atuante nisso também, né? Desses sinais das crianças. Porque a escola também pode denunciar também, né? Inclusive isso, a escola ela pode fazer a denúncia para a criança também, né? Só que acontece muito pouco, a gente quase não vê, a não ser que seja a denúncia. E aí a gente vê casos como acontece na televisão, que vira, né? A gente não cita nomes, mas vira uma coisa horrorosa, que mãe matou o filho. Será que ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém ouviu essa criança, né? Então, assim... Eu recebi esses dias aqui no condomínio, que o vizinho pode chamar a polícia se perceber que a criança tem vários choros repetitivos, se essa criança, não sei, dá um certo sinal, então o vizinho pode, igual violência contra a mulher, então já pode fazer pode falar contra a criança. Então, mas eu acho bem perigoso isso, né? Acho que a gente tem que ter bastante respaldo para fazer uma coisa assim, né? E aí entraria, então, um hospital mais maduro, um hospital que tenha mais transparência, a parte jurídica desse hospital para também estar atuando, mas não deixa de ser importante essa sinalização para o Sinan. É isso? Sim, sim. Entendi. Só precisa estar mais preparado para poder fazer essa notificação, né? Porque é todo um acolhimento, é a humanização, que a gente não tem a humanização no atendimento. Às vezes a gente tem um julgamento no atendimento e não a humanização, né? Que a gente precisa acolher essa criança, esse idoso, né? Quem está passando por essa violência, né? Entendi. Então, assim, realmente é o que você falou, né? É um grupo de pessoas, né? Eu identifiquei, eu suspeitei, mas por trás de mim tem que ter um grupo preparado para estar atendendo esse idoso, ou essa criança, acolhendo esse idoso, essa criança, conversando com a família para perceber, porque às vezes o idoso também chega, por exemplo, na instituição com lesão, né? E aí a gente acha que é lesão de maus tratos, e não é. A pele do idoso, ela acaba realmente abrindo mesmo, mas é uma atenção que tem que... Chegou com uma lesão, chamar a família, né? Da onde é essa lesão, né? O que causou essa lesão? Né? Investigação mesmo, né? Não só eu achei e notifico, né? Entendi. Então investiga isso, uma equipe, a mesma equipe, vamos dizer assim, acolhe esse idoso, essa criança, né? E a família, né? Teria que conversar com a família ou não.
uma pena a assistente social ter, né, conseguido entrar, mas assim, a assistente social ela tem um papel fundamental nisso, né? Opa! Gente, a Eveline, ela tá com filhote em casa. A ela tem um papel Voltou. fundamental. Hã? Não, tô falando que você tá com filhote em casa. Então, o filhote tá zoando o plantão. Mas tá bom, tranquilo. Dá pra gente, a gente tá conseguindo aproveitar e discorrer o tema. Mas aí fala da assistente social. Eu acho que é uma pena ela não ter conseguido, né? Porque assim, acho que a assistente social ela tem um papel fundamental nisso, né? É primordial a assistente social, né, nesse contexto, né? São eles que fazem a maioria das notificações, de entrar em contato com o conselho tutelar, conselho do idoso. Então, não dá para fazer nada sem assistente social, né? E a assistente social é que abre o Sinan também, é isso? Então, Ju, para falar a verdade, do Sinan, eu tô... Qualquer equipe, hoje ela pode abrir o Sinan, né? Ela fez o atendimento, ela suspeitou, ela pode. Então, qualquer um da equipe, né? Principalmente o médico que abre, né? Enfermeiro. Ah, entendi. Isso pode ser visto também na anamnese que é realizada antes da internação, né? Quando o paciente ele chega, né, é realizada uma anamnese nesse paciente que o enfermeiro ele faz e ele registrar em prontuário como esse idoso, como essa criança chegou e né? sinalizar ao médico que, vamos dizer assim, aciona a equipe, né, assistente social, e aí a assistente social vai lá, acolhe, conversa com a família, notifica, mesmo sendo suspeita, tá, gente? Mesmo sendo suspeita, notifica, né? E aí já quer fazer live sábado, é isso que dá, gente. E aí a assistente social ela faz todo esse movimento só. E é importante ter uma pessoa só, né? Para conversar com esse idoso, uma pessoa designada. Entra a psicóloga também nesse papel? Fundamental, né? E quando a gente fala em atenção primária, nas visitas domiciliares, né? A notificação ela é muito importante, né? Se você percebeu que o idoso ou a criança está com algum tipo de lesão, que essa criança ela tá com um comportamento diferente, você anota, né? A gente precisa ter essa cultura, né? Na atenção primária de anotação, né? Que poucos anotam, né? Anotação e notificação. E notificação. Que é o principal. A gente precisa ter no prontuário dele como foi feito isso, né? Como chegou a casa desse idoso ou dessa criança, como é o estado dele inicial, né? Entendi. Quando, assim, então, assim... E quando tá em alguma... A violência ela é maior, né? Os próprios vizinhos, eles denunciam, né? Eu acho mais complicado o vizinho, como você mesma falou, né? Aí no seu prédio tem, mas assim, qual respaldo você tem de estar realizando essa denúncia? E dentro do trabalho. As violências, elas são expostas, né? São poucas, mas são. Então, dá para ter a denúncia e aí você tem a prova, né? Agora, essa de... mas assim, por exemplo, criança é mais fácil, né? Porque vai falar a verdade. Se for um idoso ou vamos dizer, uma mulher que a gente não colocou, vítima de agressão, ela pode simplesmente falar que caiu da escada. Então, assim, é uma situação muito difícil, é um tema muito delicado. E, assim, a palavra suspeita, ela é muito pesada. Porque você suspeitou, eu até coloquei agora há pouquinho um videozinho no Rios, né, da médica, de um tema da médica, ela falou assim, olha, da outra vez a gente fez um inferno na vida da mãe e não tinha acontecido nada com a criança. E agora, o que eu faço? Exatamente. Essa insegurança que a gente
tem, né? Ou a gente também não notificou pela insegurança. Igual eu falei, eu recebi essa notificação dessa pessoa que foi indenizada agora, o hospital vai ter que pagar, porque a médica suspeitou. A médica, ela não teve prova nenhuma que a pessoa fez o aborto e ela suspeitou, sem prova, entendeu? Então fica muito difícil também, né? Porque isso aí é um caso de aborto, né? Um caso de aborto, na verdade, é crime, né? Porque aborto é crime. A gente tem que pensar... Aborto é crime. Notificar por achar, né? Tem que ter prova disso, né? Entendi. Então, por exemplo, uma lesão ou o idoso falar alguma coisa. Gente maior de 65 anos precisa ter acompanhante, não pode ficar sozinho na unidade de internação, principalmente. Né? Em casa, tem idoso com 65 anos, minha mãe tem 66, que é super ativa, que está ali, mas tem idoso que de 65, 66 não é tão ativo assim, já tem mais comorbidade. Né? Então, assim, precisa do acompanhante. Então, às vezes, o acompanhante some durante 5 horas, 6 horas, 8 horas. Isso é passível de notificação. Eu notifico, eu converso com esse acompanhante. O que eu faço? Agora, qual é o passo a passo para a gente tá seguindo? Ju, eu não tô conseguindo entender o que você está falando. Então, eu identifiquei, suspeitei, para finalizar, assim, eu identifiquei que o idoso está lá fez uma lesão na sacra, grau 3, né, tá cheio de hematoma, tá lá, eu vi. Então, não tenho certeza nenhuma. Perguntei ao idoso, o idoso falou, não tem nada, não aconteceu nada, tal. Mas eu tô ali, eu tô vendo a forma que a família trata aquele idoso. Uma suspeita, eu não tenho prova nenhuma até então. Qual é a minha atitude depois disso? Então, a gente conversa com a família, né? Então, isso que eu tô falando, a assistente social aqui ia ser fundamental, que é a função dela, né? É chamar fazer esse acolhimento com a família, né? Chamar a família e tá fazendo essa investigação. Conselho do idoso, avisar, ficar bem a região que ele mora, né? A atenção primária, para que faça mais frequente, se a gente levantar alguma coisa, né? A gente pode fechar um fluxo desse, né? Dependendo dos casos, e que a gente não tem a comprovação que é uma violência, né? Entendi. Então, eu posso notificar e eu posso também acionar a clínica da família mais próxima, a área mais próxima, é isso? Se tiver essa comunicação, né? Se tiver esse fluxo de atendimento. Por isso que a gente precisa ter protocolo, fluxo, né? Toda a parte de gerenciamento, né? E não deixar de notificar, né, gente? Porque, assim, o notificar, apesar de ser... Por que eu tô batendo na notificação? Né? E, assim, a Eveline, ela vem pensando no paciente, pensando no hospital, né? Pensando em todo o constrangimento, e eu venho batendo na notificação, porque é obrigatória. A notificação, ela é obrigatória para qualquer suspeita. Você não precisa ter certeza. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, ele vem como obrigatório notificarmos, senão qualquer suspeita de maus tratos, agressão, abuso. Então, assim, você suspeitou, você pensou, passou pela sua cabeça, isso tem que ser notificado. Mas aí, como ela falou... Essas notificações ficam na unidade, né? Então, já tem uma pastinha que já é de fluxo, né? Então, você já vai e já notifica de imediato, né? Então, a unidade precisa desenhar um fluxo, ter um fluxo de como agir, né? Uma equipe é importante com assistente social para auxiliar, para acolher esse idoso, para acolher essa criança. Uma equipe para conversar com a família, porque a família provavelmente vai negar, né? É o mais coerente a família negar essa agressão, né? Então, é o mais coerente. E aí a gente, através dessa notificação, eles desenvolvem
a atenção primária, que é envolvida nessa parte toda que vai estar fazendo esse cuidado, que a Eveline falou, de estar indo na casa mais frequentemente, de estar observando mais. Porque o idoso e a criança vão voltar para casa. É só uma suspeita. Eles vão ter alta, eles vão voltar para casa. Então, assim, depois que eles... E outra coisa, se for comprovado, esse tutor desse idoso ou essa mãe dessa criança, né, eles podem ser presos e esse idoso ficar sozinho e ir para um abrigo. E a criança também. Então assim, quando... Pode falar. Muita responsabilidade, né? A gente tem que agir com muita responsabilidade. Então, realmente tem que envolver uma equipe para estar contornando tudo isso, porque não é só a notificação, é o geral, é o olhar geral, é o olhar do todo, né? Mas não deixar de notificar, que é importante. Eu acho que a gente notificando, a gente pode, né, até estar diminuindo muitos casos de crianças mortas. De idosos, o idoso é mais difícil, né? Porque quando o idoso falece, a gente fala assim, é a idade, né? Mas hoje, século XXI, quantas crianças a gente vê em noticiários que pai, mãe mataram essas crianças? E vão dando sinais. Quantas vezes essas crianças foram atendidas? E vai dando os sinais, né? Essa criança, né? Tem que ter alguém acreditar na criança também, né? É isso aí. É alguém acreditar na criança, alguém perceber, né? A tal da percepção, que é muito importante, né? Essa percepção de essa criança, ela tá sofrendo maus tratos, esse idoso, ele tá sofrendo maus tratos. Mas a consequência também disso é uma consequência muito grande, né? Uma responsabilidade. O hospital ele tem que estar maduro realmente para estar tendo esse fluxo, e além de ter esse fluxo, ter uma assistente social empoderada. Eu sempre falo de empoderamento, porque se você não for empoderada, se você não tiver conhecimento do que você está fazendo, não adianta. Eu estava numa unidade de saúde, a mãe virou para a técnica e falou assim, eu tô com 3 filhos aqui, eu tô sem roupa, a criança vai ficar internada. Eu preciso ir em casa. Não deixar. Você toma conta você toma conta da criança para mim? Tomo conta da criança. Pode deixar aí que a gente toma conta. Aí a mãe foi pra casa. No outro dia, quando a mãe chegou, a rotina olhou, falou assim, essa criança ficou sozinha por 3 horas. E aí ela subiu, igual uma fera, para assistente social, virou e falou assim, mas a criança ficou sozinha 3 horas, você tem que acionar o conselho tutelar agora, porque você mostrar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a assistente social foi lá conversar com a mãe. E a mãe falou assim, não, eu fui, porque eu tenho umas 3 crianças em casa e eu não trouxe roupa, eu não trouxe nada para a criança. Eu precisava ir em casa, eu não tinha ninguém para ficar aqui. Então, assim, também a percepção do que, peraí, tá certo isso? Né? Qual é essa percepção? É a humanização do movimento que a gente não tem. Não adianta. E depois a técnica falou. Trabalha muito a humanização, as legislações, mas a gente sabe que na realidade isso não acontece, né? Porque assim, você precisa ter essa percepção, esse olhar, um olhar mais crítico, deixar de sair do mecânico, né? E ter um olhar mais crítico para isso. Mas para isso a gente precisa ter por trás uma barreira, né? A gente precisa ter por trás alguém que nos segure, que é realmente o protocolo, ou a diretriz, ou alguma coisa que nos tenha como base de eu chegar para o médico e falar assim, eu acho que é uma suspeita, doutor, dá uma olhada. Né? E aí isso ir para frente. É o empoderamento da assistente social em saber, olha, isso aí a gente vai ter que denunciar, e vai ter que segurar isso daí, porque isso daí não tem como, e vai ter que... Porque assim, é muito sério, é um assunto muito sério, muito crítico. Infelizmente, a Vanessa não pôde participar para falar o papel da assistente social,
né? A gente está falando mais do papel da qualidade, olhando como qualidade, segurança, humanização, né? Fechou aí? Não, tá fechado o seu som. Agora foi. Como ser de outro jeito. Não tem como ser de outra forma. Então, pessoal, é isso. Né, Evelyn, muito obrigada por você ter estado hoje conosco, nos esclarecendo. Vamos fazer outra, gente, aguardem. Eu acho que é o último sábado, nós vamos ter uma outra live falando sobre núcleo de segurança do paciente, né? Então vai ser bem legal, né? E aí, obrigada a vocês. Qualquer dúvida, ó, só chamar no direct, tá bom? E, Eveline, obrigada, a gente conversa mais. Pessoal, obrigada. Bom sábado, se divirtam bastante. E tchau, gente.